Boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de história. Nós temos aqui como conteúdo a continuação da questão urbana. Estamos trabalhando muito sobre questão urbana e área rural. Então nós temos aqui como subtema Brasil urbano. Temos um pouquinho de história, né? Porque acaba que para você entender o hoje e o amanhã, o futuro, você precisa entender um pouquinho do que já se passou, um pouquinho da história, a história que vai dizer o que nós vamos nos tornar amanhã. Nós precisamos aprender com as coisas do passado, então tudo remete um pouco de história em nossas vidas, em matemática, em ciências, em geografia, em língua portuguesa. História é importante para a vida. Nós vamos ler aqui junto com a professora. Dos últimos 100 anos, muitas pessoas que moravam no campo mudaram-se para as cidades. Hoje a população que mora nas cidades é muito maior que a do campo. Mas como eu expliquei para vocês, antigamente não tinha tanta tecnologia, tantas máquinas. Essas máquinas substituem a mão de obra humana. Então essas pessoas, se vendo sem emprego, sem ter condições de se manter, migraram para as grandes cidades para oportunidades que estavam surgindo. Por isso, as cidades são super populosas. Então nós temos aqui, antigamente, grande parte da riqueza do país vinha da agricultura. Olha aí a história viajando. Nós vamos viajar para o próximo quadro. Hoje, a indústria, a construção civil e a prestação de serviços, como bancos, empresas de transporte e informática, também tem grande importância. Aí aqui nós temos uma grande cidade, uma movimentação, o barulho, a inquietação, né? E algumas imagens como satélite, que são as formas dos meios de comunicação. Também temos uma carta, aí já temos mais tecnologias. Campo e cidade estão relacionados, nunca deixaram de se relacionar, como eu falei para vocês. A cidade precisa do campo, tanto quanto o campo precisa da cidade. Então, por exemplo, muita gente que mora na cidade trabalha no campo. E muita gente que mora no campo estuda na cidade. Apesar de bem diferentes, campo e cidade se completam e se misturam. Nós temos aqui também, neste mundo urbano, o Brasil possui uma das maiores cidades do mundo, o São Paulo, que concentra ao seu redor mais de 21 milhões de pessoas. Olha só, gente, quanta gente em uma cidade, hein? Aqui na próxima página nós temos meios e vias de transporte que aproximam cada vez mais os diferentes locais do mundo, inclusive o campo e a cidade. Mas nós sabemos que as nossas estradas são precárias, ainda estão por melhorar. O agricultor, quem trabalha na agricultura, que vai levar a sua mercadoria para a cidade, precisa de uma estrada de qualidade para que ele possa levar e vender o que plantou, né? Nós ainda temos essa dificuldade. Olha aí o trabalhador rural de São Paulo. Que linda essa imagem, né? E existe um tipo de indústria, atividades antes típica das cidades, que fica mais bem instalado no campo. É o agroindústria. Não importa se estamos no campo ou na cidade. Em poucos segundos, uma poderosa rede de comunicações nos leva a qualquer lugar do mundo. E é isso que acontece mesmo. Hoje, com a tecnologia, nós somos capazes de interagir quase que instantaneamente com o outro lado do mundo. Eu posso muito bem mandar uma mensagem para o Japão e eles automaticamente vão receber lá, sem muita demora. Então, o mundo está conectado hoje, né? Olha as questões que nós vamos responder. No Brasil, o rápido crescimento das cidades trouxe vários problemas.
Assinale aqueles que você percebe no local onde você mora. O rápido crescimento da cidade. Não é que a nossa cidade tenha crescido tanto, mas o que você acha? Dificuldades para coletar o lixo, o aumento da poluição? Isso com certeza, né? Destruição do meio ambiente, como rios e áreas de floresta? Com certeza, as pessoas têm que ter consciência do seu papel na sociedade, independente de estar no campo ou estar na cidade. Aumento da violência? Com certeza. Aumento da pobreza e de moradias precárias? Também. Falta de escolas e de hospitais para a população? Também. Destruição de antigos marcos históricos da formação da cidade? Também. Então você vê aí que todos esses pontos que foram expostos aí, eles tratam da qualidade de vida da nossa cidade. Todas as cidades que crescem muito passam pela mesma situação, né? E que nós precisamos repensar os nossos atos, ter mais consciência do nosso papel na sociedade. Aí nós temos a vida como ela é, o fascínio das cidades. E nós já vimos muita coisa sobre a cidade, que as pessoas tendem a vir para a cidade, não só para melhorar, não só para melhorar a sua vida, mas em busca de melhores condições de vida, né? De poder ter dignidade para sobreviver. Você sabe que se você não trabalhar, você não tem de onde tirar para pagar as suas contas, a não ser que você nasça podre de rico, e isso nós não temos, né? Nós nascemos lindos, mas não nascemos com grana, então a gente tem que trabalhar para ter o nosso dinheirinho, para pagar nossas contas todo final de mês. Então nós temos aqui o fascínio das cidades. Cidade e indústria muitas vezes crescem juntas. A cidade atrai os trabalhadores de que a indústria precisa. E as indústrias, que geralmente estão nas cidades, atraem novos moradores, que vêm em busca de trabalho. Foi o que aconteceu no Brasil. Veja aqui 3 momentos importantes dessa história. Aqui nós temos 1930, que havia poucas indústrias, a maioria dessa fabricava alimentos ou tecidos com pouca tecnologia. Dá uma olhadinha aí na foto, olha a tecnologia da época. E aqui nessa foto, entre os anos de 1930 a 1940, como incentivo do governo, as indústrias aumentaram. Muitas traziam máquinas e peças do exterior, fabricavam automóveis e até aço aqui. Então já foi começando a mudar a questão de indústria. E aqui, a partir de 1950, ocorreu uma grande mudança, com investimentos em estradas e hidrelétricas. Várias indústrias estrangeiras se instalaram no país, fabricavam brinquedos, fertilizantes, eletrodomésticos e até navios. Então houve uma mudança bem grande nas nossas indústrias. Do que era muito simples, passou a ser mais tecnológicos e começaram a fabricar em grande escala e abrir as portas para outros países. Aqui na página 75 nós temos assim: no mundo da indústria e da tecnologia, a cidade era símbolo de um novo estilo de vida, com muitas novidades, como carro, avião, rádio, fotografia e cinema. Porque as coisas foram o quê? Evoluindo. A história mostra que as coisas foram cada vez mais evoluindo. Então surgiu o quê? A televisão, surgiu o rádio, surgiu o cinema. E a tendência foi melhorar cada vez mais. Tudo isso fascinava e atraía as pessoas. Veja o exemplo do Rio de Janeiro dos anos de 1920, quando o cinema se tornava uma verdadeira mania, mas que até hoje é uma verdadeira mania. Várias salas de cinemas confortáveis, luxuosas, as quais cabiam mais de 1.000 pessoas, foram instaladas no local que ficou conhecido como Cinelândia. Nos finais de semana, as filas eram tão grandes que era preciso chamar a polícia para colocar ordem. Olha aí, gente, que legal. É diferente de hoje, não. Hoje, quando eu tenho um lançamento de filme, eu já passei por filas
quilométricas para assistir um filme com os meus filhos. Os clientes vestiam suas roupas mais elegantes para ir ao cinema. Olha que legal! E aqui nós temos conversa com o colega, porque o aumento da atividade da indústria fez as cidades crescerem no Brasil. Por que você acha que cresceram as indústrias no Brasil? Por quê? Porque vieram em busca de trabalho, não tinha mais emprego no campo, então eles vieram para as cidades em busca de dignidade, de emprego, porque todo ser humano precisa trabalhar para ter como se autossustentar, como sustentar sua família, dar dignidade para sua família. 2. Responda em relação ao seu município. Qual a novidade do mundo da tecnologia mais atrai as pessoas hoje em dia? O que você acha que mais atrai hoje as pessoas? O celular, a tecnologia. As pessoas não conversam mais, não saem mais de casa, o tempo todo no celular. Em compensação, na pandemia, a tecnologia melhorou muito a nossa vida. Na época da gripe espanhola, eles ficavam em isolamento e não tinha internet, não tinha tecnologia que nós temos hoje. Hoje, nós não ficamos tão isolados assim, porque podíamos matar a saudade ligando, em videochamada, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, melhorou muito a questão da tecnologia hoje para as nossas vidas. Claro que tem o lado positivo e o lado negativo também, principalmente para as crianças, que nós temos que ter um cuidado a mais com as crianças, porque assim como a nossa vida, a internet também é um lugar perverso para as crianças. B. Alguma prática de lazer provoca fila? Sim, muitas, né? Os estádios de futebol, os parques, o teatro, cinema também, o show de músicas, entre outras coisas, né? Nós temos uma atividade. Na número 1 está pedindo para você fazer a observação das imagens de Salvador e São Paulo. E aí nós temos as legendas, dei uma olhada bem legal e aí você vai responder. O que essas cidades tinham de diferente entre si? E B, o que elas tinham de parecido? Então você vai fazer a observação aí e vai responder. 2. Observe um agricultor e uma diretora de escola trabalhando. E você vai fazer a observação da imagem. Lembra do que eu falei, que a imagem ela tem uma leitura a ser feita, mesmo que não tenha palavra, mas ela diz muita coisa. Então olha direitinho e responde aí. Letra A. Que diferença você percebe entre o trabalho do agricultor e o trabalho da diretora de escola? Você vai escrever aí. B. Como cada um desses profissionais poderia se divertir no campo e na cidade? Aponte algumas diferenças. E aí você vai falar aí o que é que a diretora poderia se divertir lá no campo. E como é que o agricultor poderia se divertir lá na cidade da diretora. Você vai colocar aí. 3. A família Silva já tem condições de decidir? Agora você vai levar a família Silva, né, para se decidir para onde ele vai, se ele vai para a cidade ou se ele vai para o campo. Mas antes você vai justificar, ele vai para o campo porque você acha que ele vai viver melhor, ter mais qualidade de vida lá no campo ou lá na cidade. Então justifica aí. Essa página 78, eu quero dizer para vocês que nós já tivemos algumas páginas aí do livro da minha cidade. E eu disse que nós iríamos fazer na escola, só que nós estamos sem previsão de voltar. Então essa página 78 e esta página 79, eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer, nem que seja como o último trabalho, para que eu possa ter como nota do 4º bimestre. Então já estou dizendo para vocês que esse não é o primeiro, tem vários dentro do livro de história, se vocês puderem devagar, organizando, mas se não, a gente deixa para o último trabalho de história, ok?
Boa tarde, qualquer coisa eu estou aqui.